Deus abençoe o ministério de louvor também. Amém. Amém. Vamos abrir então aonde? Capítulo 1. Vamos lá. Porque o capítulo 1 pode sempre dar uma pulada, irmos um pouquinho mais adiante para depois voltar no prosseguimento. Bem, hoje nós vamos estar falando de um versículo e ele dá continuação em outros textos também. Bem, Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Paulo, irmão, tinha certeza que ele era chamado por Deus. Como é precioso na vida ter certeza. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, é convicção. No mundo que as pessoas não têm convicção, não sabem o que querem. O apóstolo Paulo tinha convicção. Ele diz, eu sei em quem tem crido. Em versículo 6, vamos lá então. Diz assim, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vou ler de novo, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 12 diz assim, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Agora versículo 14, que diz, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em louvor da sua glória. Vamos lá. Deus, nosso Deus e nosso Pai, atribuímos a Ti, meu Deus, glória, honra, adoração e louvor. Somente ao Senhor toda honra e todo louvor e glória, Senhor. Nesta noite estamos aqui, Senhor, para entender, aprender e sermos ministrados pela Tua palavra. Senhor, nos ajuda a entender e conhecer mais de Ti. Ajuda-nos, ó Senhor, e nos desvenda nos mistérios, Senhor, da Tua palavra, da Tua grandeza, meu Deus, pois nós não temos como dimensionar a grandeza do Teu poder. Assim, meu Deus, nos instrui, meu Deus, porque somos vasos, mas somos limitados para falarmos de um Deus ilimitado. Meu Deus, somos finitos para falar de um Deus infinito. Então, meu Deus, dá-nos a tua graça, para que possamos, meu Deus, com profundeza, com profundidade, meu Deus, entender a tua boa e perfeita vontade e a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Podemos sentar, irmãos. Vocês não imaginam como é difícil para o pregador poder explicar e tentar dimensionar da grandeza de Deus, sendo nós finitos e limitados. É como eu pedir para alguém me perguntar assim, pastor, quantos quilômetros tem daqui até a Bahia? Tudo bem, eu vou dizer, olha, pelo cálculo aí dos mapas, do GPS, ou do Google Maps, dá em torno de 4.000 quilômetros. Mas outra coisa é assim, ó, confere, irmão, você com uma régua de 30 centímetros, vai medir que vai ser pesado. É complicado você medir uma distância tão grande com um objeto de medida tão pequeno. É complicado. Por exemplo, quem trabalha na construção tem uma casinha da trena, né? E trena tem de vários tamanhos. Temos um irmão aqui, empresário da igreja, que trabalha, ele tem comércio, no Monte-Camilo, ele falou de velho. A trena tem quantos metros? 3? 5? 7, 8, 10. Termina aí. Tá? Aqui diz é corrida, né?
tipo aquelas de pescar, né? E vai até quantos metros desenrolar? Até 50 metros. Para medida maior, usa essa trena maior então. Para medidas pequenas, agora como que vamos medir isso? Mas que nós podemos explicar da sua grandeza uma capacidade que nós temos tão pequena. Vamos dizer que nós somos uma trena de 3 metros para medir irmãos daqui a São Paulo. É difícil. Então, mas eu não percebi que ele fala no versículo 6, ele diz assim, para o louvor da glória. No versículo 12 diz também, para o louvor da glória. E no versículo 14 também diz, em louvor da sua glória. Eu quero nesta noite me dizer, irmão, sobre a glória de Deus. O que é a glória? Eu estava lendo entre várias versões bíblicas. NVI, a revista atualizada, a revista corrigida, na Bíblia Viva, na Bíblia de Jerusalém, olhando também na King James, uma tradução brasileira que tem. Irmão, eu quero ver se realmente é glória. Porque alguma coisa tem uma outra palavra, outra coloração de nós. Então vamos lá, né, para direto para o original para o grego. Eu confesso a vocês que nunca precisava tanto dele quanto para esses dias de estudo com relação ao livro de Efésios. E tem ajudado bastante o estudo do grego. E vamos ver exatamente o que está falando agora, que é glória. Eu vou dar a palavra doxa, que é glória. E glória, irmãos, descreve o esplendor da majestade de Deus. Abacuque, no Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 3 ao 5, lá você escreve, a sua glória cobre o céu, e a terra se enche do seu louvor. No versículo 4 diz, o seu esplendor é como a luz. Raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele, vai a terra, a direita, segue seus passos. Ele fala e faz a primeira vez. Olha, está coisa nações. Esse galho, esses montes, primitivos, os outeiros eternos, que abatem o caminho, os caminhos de Deus, são eternos. Abacuque está tentando explicar a glória, a grandeza e a majestade de Deus. É uma glória tão gloriosa, tão grande, que nenhum ser humano poderia ver a glória de Deus e permanecer e continuar vivo. Impossível o homem olhar a Deus, ver Deus e continuar vivo. Lá em Êxodo capítulo 33, versículo 18 ao 33. Ao 23, aliás. Aí diz uma coisa com relação que Moisés está pedindo. Ele diz assim, então ele diz, rogo-te, que me mostre a tua glória. Respondeu ele. O Senhor respondeu para Moisés, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não poderá resistir. Moisés pediu bastante coisa. Tu pediu muita coisa porque vem a minha face. E o Senhor diz, não poderá ver a minha face. Verá a minha face e viverá. Nem homem conseguirá olhar a minha face, permanecer e continuar vivo. Observa, meus irmãos, que quando usar, ele coloca na árvore, é o símbolo da presença de Deus. Que era essa árvore? Era um baú, tipo um baú, feito de madeira de cedro, cedro do Líbano, revestido de ouro, e o dia usar, ele só colocou a mão na arca, e ele morreu ali.
Irmão, a arca foi feita de madeira, revestida de ouro, um objeto. Mas ali estava a glória de Deus, e tamanha era, meu irmão, a presença de Deus que ele morreu só pelo fato de tocar. Agora, se eu olhar a face de Deus, eu tenho a face de Deus aqui. História. Não tem. Ninguém conhece, ninguém viu, jamais. Agora, o que Deus permitiu é um pedaço, um pouco reflexo da sua glória. E ele diz assim: não me poderá ver a minha face, porque o homem nenhum verá a minha face e verá. Diz mais o Senhor: eis aqui junto a mim, e tu estarás sobre a penha, sobre uma pedra, quando passar a minha glória, e te porei numa pedra da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Verso 23. Depois, tirando a mão, tu verás pelas costas, mas não minha face, não me verá. Deus, olha, tem uma fenda aqui na rocha, tem uma fenda aqui na pedra, não vai que só na tua cara. Mete a tua cara nessa fenda aqui, e a minha mão vai estar segura. Eu vou passar. Depois que eu passar, e ficar o rastro da minha glória, então para poder olhar. Não olhando eu, irmão. Apenas o rastro da glória, da majestade do Senhor. Agora, tem coisas, irmãos, que aqui, no mundo em que vivemos, eles têm uma importância tão grande que eles não deixam você olhar. Por exemplo, quadro da Mona Lisa. Para você poder enxergar ele, olha, você tem que ir lá no museu e talvez você só vai olhar uma coisa, só uma réplica. Eu estive em Jerusalém, estive lá em um dos museus, e é um museu de uma descoberta que eles fizeram agora em 1974, por aí, que é os pergaminhos do Mar Morto. E aí eu vou ver os pergaminhos do Mar Morto. Glória a Deus! Eu expliquei que isso aqui é uma relíquia, da época, lá no Jesus tem uns rolos que vem o livro de Isaías inteiro, o resto não vai dentro. Aí chegou lá, aí o guia diz: olha, o que vocês estão vendo aqui, ele é mais ou menos do tamanho do círculo, aqui dessa parte central, aqui na cabeça, colocado assim uma grande redonda. E aí ele diz: só que isso aqui não é o original, isso aqui é uma réplica. Porque o original está muito bem guardado. Uau! A gente não pode ver pergaminhos. Esse material não está podendo ver o original. Aí os filhos guardam tanto isso, e a glória de Deus, o próprio Deus. Impossível o ser humano olhar a Deus, basta a família e continua vivo. É fulminado na hora. A Bíblia menciona sobre Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, só o fato de se ministrar diferente da maneira de Deus, eles já foram condenados. Oferecer apenas. Então, irmãos, jamais. Então, quando muito pode ver apenas um aparecimento da semelhança da glória de Deus. Aí Ezequiel, uma visão que Ezequiel teve do trono de Deus, no capítulo 1, versículo 26, ele diz assim: por cima do firmamento, que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. E sobre essa espécie de trono estava sentada a figura semelhante a uma. Olha, ele usa a expressão semelhante, a espécie de um trono, ele não consegue escrever. O profeta está limitado a descrever exatamente o que é. O que ele conseguiu ver é apenas um pouco da glória de Deus. Quando a glória de Deus, irmãos, é visível através de uma fumaça, ou pela sombra, é chamada de uma glória chamada glória Shekinah. E o que é glória Shekinah? Glória Shekinah, os amigos chamavam de uma glória da habitação de Deus, onde Deus esteve presente, mostrou, deixou algo palpável, algo que estava ali. Então, o que a glória de Deus faz? Primeira coisa, irmãos, que a glória de Deus faz em nós. E o que a glória de Deus faz em nós? Primeira coisa, ele
ele via, não a visão que ele deixa. Eu vi o Senhor sentado no alto e suprime trono. Eu vi o Senhor sentado no alto e suprime trono. Das asas enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Pela terra está cheia da sua glória. As bases do linhaço moveram a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio do povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele veio a glória de Deus, ele disse: ai de mim, vou morrer. Eu não vou resistir. Eu não vou suportar. Está vendo a glória que ele estava vendo? Agora eu vou. Quando nós temos a glória de Deus, quando nós temos acesso à glória de Deus, uma coisa acontece. Convicção de pecado. Não tem alguém que possa dizer: eu vi a manifestação da glória de Deus e permanecer do mesmo jeito. Alguém deve aqui no culto muito abençoado, mas continuar do mesmo jeito. Não conseguiu ter um contato com a glória de Deus. Porque quando temos um contato com a glória de Deus, nós nos desintegramos, nós nos desmontamos, nós nos achamos imundos, nós nos achamos a pior das criaturas. Nós sentimos dor pelo nosso pecado e estamos afastados de Deus, que nós precisamos de mudança, de transformação. Moisés, quando teve no monte, ele teve, a Bíblia diz: olha, ele teve com Deus. Deus falava com ele para trabalhar, mas o que ele falava? Estou olhando Deus no olho? Não. Era o fato de Deus falar e estar ouvindo Deus, escutando Deus. Está falando com Deus. Não mandando recado para outro, dizer para outro, para mandar recado. Deus falava diretamente com ele. Agora, o que acontece com ele? A Bíblia diz que aconteceu que descendo Moisés no Monte Sinai, trazia as suas tábuas do testemunho em suas mãos. Assim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Depois de falar com ele, olhando, pois, a Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso, temendo chegar a ele. Temendo chegar a Moisés. Porque Moisés somente viu, irmão, um pedaço da glória de Deus, um pouco da glória de Deus passou por ali. O fato de Moisés ter olhado a glória de Deus, o seu rosto resplandeceu. E a menção da palavra aqui, Moisés não sabia, ele não imaginava que o seu rosto estava resplandecente. E as pessoas, quando viram aquilo, ficaram aterrorizadas. Nós não podemos conversar com Moisés, nós não podemos olhar para Moisés. Nós imaginamos alguém que teve apenas um contato, não com a glória visível, olho a olho, cara a cara com Deus, mas viu o reflexo da glória de Deus depois que Deus passou. Agora o seu rosto verá a minha paz. E as pessoas não têm medo de falar com Moisés, olhar para Moisés. A Bíblia lembrando aqui, Moisés coloca um véu no seu rosto para falar com as pessoas. Também agora, irmão, nós devemos buscar a glória de Deus. Não apenas devemos buscar a glória de Deus, mas devemos viver para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que tudo que nós fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. O apóstolo Paulo